Há um pequeno país da América Central chamado El Salvador, que tem 6 milhões de habitantes, que está mostrando para o mundo como a violência, como a criminalidade pode ser tratada e ser resolvida num curto espaço de tempo. É apenas necessário ter vontade política para isso. E por conta desse fenômeno, há um verdadeiro ódio da esquerda contra o presidente que acabou de ser reeleito com uma projeção aí de 87% dos votos. E de fato ele tem esses votos. Não é na democracia coreana ou na democracia, né, venezuelana, como diz o descondenado. É num país em que as eleições de fato foram livres. Ninguém está denunciando qualquer tipo de fraude aí. Eu me refiro ao Nayib Bukele, que é um candidato jovem, né, um presidente jovem, hoje tem 42 anos, já teve um primeiro mandato e está indo para o segundo mandato, e tem apoio massivo da população de El Salvador, que é um país pobre, mas que está crescendo nos últimos anos e conseguiu resolver o grave problema da criminalidade. Em azul aí o que você está vendo é a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, e a gente vê que em 2015 esse país alcançou uma taxa de mais de 100 homicídios para 100 mil habitantes, o que é uma enormidade, né? E por conta das mudanças que foram promovidas por Bukele, essa taxa agora está abaixo da taxa americana, está girando aí em algo como 4 por 100 mil habitantes. Mas o que Bukele fez? Ele fez algo relativamente simples. Por conta de uma situação de emergência nacional, né, de praticamente uma guerra civil não declarada, que é muito parecido com o que a gente tem no Brasil, ele declarou emergência, ele retirou direitos básicos dos criminosos e produziu a maior cadeia da América Latina e começou a empilhar membros de gangues, né, do tráfico nessa cadeia, sem direito à visita, sem direito à comunicação, né, com julgamentos mais rápidos, e nós temos um vídeo aí que retrata um pouquinho como é que isso aconteceu. Deixa eu colocar aqui na tela. Então aqui está a cadeia, né? Obviamente que o pessoal da esquerda, do direitos humanos, está reclamando, dizendo que isso é desumano e tudo mais, mas o fato é que o povo hoje tem paz. As pessoas corretas, as pessoas honestas, não precisam, né, passar pelo risco de sair das suas casas, podem tocar as suas vidas, enquanto os bandidos estão numa situação muito complicada. Após a vitória, o Bukele deu uma entrevista e alguém perguntou sobre o Brasil. Vejam o que Bukele tem a dizer sobre o Brasil em relação à questão da segurança pública. É uma fala bem interessante. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma de el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad. Y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos. Pero el primero, para un socio de los delincuentes, es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. De uma certa forma, o que está acontecendo em El Salvador é o inverso do que acontece no Brasil, é simetricamente inverso. Em El Salvador, os direitos dos criminosos foram retirados e nós temos os direitos dos cidadãos valendo.
Já no Brasil, o que nós temos observado é a explosão de direitos e de garantias e de proteções para os bandidos de todos os tipos, desde traficantes até os maiores corruptos, com a retirada dos direitos individuais de quem critica, dos cidadãos honestos, que estão sendo censurados, perseguidos, presos por apontar a corrupção de todo o sistema. É por isso que a esquerda odeia o Bukele, odeia, né, El Salvador, porque El Salvador é uma espécie de espelho para o Brasil.